Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML e CSS. Na última aula, a gente começou a aprender melhor como que a gente consegue usar o CSS, vimos os 3 tipos de estilização que a gente tem, os 3 tipos de seletores também, e começamos também a já aplicar um pouco de estilo aqui na nossa página. Nessa aula, a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, a gente vai mais desenvolver mesmo, vai ser um pouco mais batidão assim. O CSS ele tem muitas propriedades, então não vai dar para eu ficar explicando com muitos detalhes todas aqui, tá? A única coisa que eu vou explicar nessa aula aqui, que faltou explicar nas últimas aulas, são 2 elementos HTML, que é a div e o span, que a gente vai usar bastante a partir daqui quando a gente estiver trabalhando com CSS. Então, já vou mostrar aqui para vocês o que é a div e o que é span. Basicamente, os dois são containers que a gente vai colocar elementos dentro. Vão ser caixas que a gente vai agrupar alguns elementos que a gente quer estilizar, principalmente. Geralmente, a gente vai usar isso principalmente para mexer no estilo da nossa página. Então, qual que é a diferença entre eles? A div, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fazer uma caixa, aqui usando a div, que vai deixar aqui dentro delas essas minhas duas imagens aqui, né? A princípio não vai mudar nada, mas o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e pode colocar um estilo nessa div, para ser, por exemplo, um background color, uma cor de fundo, ser um aquamarinho, assim, ó. E percebam que, ó, tudo isso aqui que ficou azul é a caixa, é a nossa div. Isso aqui tudo é a div. E agora, então, qual que é a diferença da div para o span? O span também é parecido. Mas se a gente trocar aqui, ó, colocar span, percebam o que vai acontecer. Percebam que só aqui as imagens, só dentro do nosso conteúdo, que ficou com um fundo assim. Então, qual que é a diferença? O span, ele vai sempre ocupar só a área do conteúdo, enquanto a div, ela vai ter esse comportamento de ocupar a linha inteira da nossa página, fazer essa caixa aqui bem maior, tá? Então, essa que é a diferença dos dois. Geralmente, a gente vai usar a div quando a gente quiser estilizar um grande bloco de conteúdo, e o span vai ser usado quando a gente quer estilizar um trechinho mais pequeno, mais específico. Então, por enquanto, eu vou tirar essa div aqui, tá? Vou deixar para fora. Tira isso daqui, deixa do jeito que estava antes. Assim mesmo. E vamos então, para começar, vamos então fazer um cabeçalho para nossa página. Porque aqui só tá um título, né? Solto. Vamos fazer um negocinho um pouco mais bonitinho. Então, para isso, eu vou pegar um outro container que vai funcionar parecido com a div, só que ele é um pouco mais específico de fazer o cabeçalho, tá? Então, vou fazer aqui, ó, essa tagzinha aqui, header. No geral, ela vai funcionar bem parecido com a div, igual eu mostrei para vocês. Vou deixar o título aqui dentro, pegar esse parágrafo aqui para baixo. Eu vou identificar esse header com um ID chamado cabeçalho, para a gente conseguir estilizar ele unicamente, tá? Aqui também já tem o ID de título, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no nosso arquivo de estilo, vou colocar hashtag cabeçalho, vou abrir aqui. Eu quero mudar a cor de fundo dela, tá? Aqui a gente pode usar tanto os nomes aqui, né, que aparecem aqui pra gente já que o VS Code vai dando pra gente, ou a gente pode usar código Rex. Eu vou usar um código Rex aqui de uma cor que eu já tenho, e eu vou colocar ela aqui. Ela é a... Acho que tem que usar aspas. Hashtag... Acho que não precisa de aspas, não. Vamos ver se precisa ou não. 27. Isso aqui mesmo. Essa corzinha aqui que eu já tinha pego aqui para usar. Vou usar essa cor aqui, então. E para o nosso título, eu vou deixar agora ele branco. Vou colocar aqui color igual a hashtag FFFFF. Ele vai ficar branquinho assim. Tá, então agora vamos colocar a nossa imagem, tá? Eu já vou deixar preparado aqui mais um estilo que vai ser ícone. Vai ser por ID também. Eu vou deixar preparadinho aqui. Uma coisa que eu vou fazer para facilitar, eu vou pegar o nosso arquivo de estilo, eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? Vou deixar ele divididinho assim. Então a gente consegue ver tanto o estilo quanto o layout aqui em cima. Tá? Então eu vou chegar aqui no nosso cabeçalho, eu vou colocar uma imagem. E o src dela vai ser ponto barra src barra ícone barra a logo. Então percebam que a nossa logo ela ficou em cima do nosso texto, mas eu quero deixar ela do lado. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no nosso cabeçalho, eu posso primeiro colocar aqui display, a gente vai colocar aqui flex, primeiramente. Já mudou aqui, né? O padrão de quando a gente usa o flex é deixar assim, tá? Como que a gente pode, por exemplo, se você quer deixar daquele jeito que estava, né? Um em cima do outro. Então você vai usar o display flex, vai colocar aqui flex direction, vai colocar column, e daí ele volta, tá? O padrão aqui, eu vou até deixar explícito, é deixar no row,
ok? Então, outra coisa, a gente agora quer deixar alinhado, a gente vem aqui e coloca Align Items Center. E pronto, também já alinhou certinho. Vou vir aqui no nosso ícone, vou mudar aqui o tamanho, então vou mudar aqui a largura para uns 10%. Funcionar 10px. Ah, tá, não coloquei o ID aqui, né? Vou vir aqui, ID igual a ícone. Pronto, agora sim. Coloquei 10, sei lá, 10%. Deixa eu ver quanto fica legal. 15, talvez. Deixa eu só ver quando eu vou dimensionar a página. Acho que não vai ficar legal usar a porcentagem nesse caso. Melhor a gente achar o valor mais certo aqui. 100, 150, 150. Tá bom. Ficou alinhadinho. Então, outra coisa que eu vou querer fazer, eu quero deixar uma margem vermelha maior para não ficar tão rente assim, ó, igual a minha logo tá. Eu quero que tenha um espacinho preenchido com esse vermelho aqui. Quando a gente quer colocar uma margenzinha preenchida assim, a gente vai usar o padding. Aqui a gente pode especificar, por exemplo, uns 20 px, e daí vocês podem ver que já colocou uma margenzinha preenchida aqui. A gente também pode colocar uma margem que não vai ser preenchida, que daí a gente vai usar o margem. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 40px, só para vocês verem, né? E daí ele vai preencher com uma margem branca em volta. Podem ver que meio que comprimiu. Ele adicionou uma margem em volta branquinha, enquanto o padding, o que ele faz é preencher, vai fazer uma margem preenchidinha assim. Então aqui a gente vai querer usar o padding, e percebam também que o que eu quero? Eu quero que essa nosso cabeçalho ele ocupe todo esse espaço. Só que tem uma margenzinha aqui que ela é padrão do nosso elemento body aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar aquele seletor por elemento. A gente pode colocar aqui que o body eu quero que ele não tenha margem. Então a margem vai ser igual a 0. Só que agora os itens aqui, eles ficaram muito rente aqui, e eu também não quero isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, aqui embaixo do header, eu posso fazer uma div. Eu posso colocar todo esse meu conteúdo da minha página aqui dentro. Opa, aqui dentro. Isso. Um pouquinho desordenado, mas aqui só a gente organizar de volta. Eu vou colocar um ID na nossa div aqui de conteúdo. E a gente pode aqui vir de novo, hashtag conteúdo, e a gente coloca uma margem de uns 10 pixels. Daí já podem ver que já colocou a margem de volta aqui no nosso... Vou colocar 20. Ó, 20 tá bom, né? Já colocou aqui de volta a margenzinha no nosso site. Então agora eu só vou dar mais uma alterada aqui. Eu vou deixar, na verdade, um pouquinho menor essa parte aqui do cabeçalho, tá? Então eu vou deixar... O pé, gente, pode deixar esse daqui. Daí o título eu vou ter que mudar. Vou abaixar o tamanho da fonte e, consequentemente, abaixar o ícone aqui também. Tá? Acho que aqui tá ok, tá? Aqui tá aceitável. Então, como eu disse, eu queria fazer uma dinâmica um pouco mais fluida, então só vamos alterando coisinhas que a gente vê aqui que pode alterar sem explicar tanta coisa assim, tá? Só o que eu ver que realmente é necessário. Então agora eu também quero explicar para vocês como a gente pode usar outras fontes também no nosso site, tá? Eu vou querer usar aqui uma fonte diferente, uma fonte que eu gosto, e para isso eu vou lá no Google Fonts, tá? Vou acessar aqui o Google Fonts, podem procurar. Primeiro site aqui, fontes.google.com. E eu vou querer usar uma fonte que eu gosto, que é o Inter. Eu gosto dessa fonte, vou querer usar ela aqui no nosso programa, tá? E como que a gente pode, então, colocar essa fonte? A gente pode vir aqui, ó, em Get Font, pegar esse Get Embed Code, a gente vai copiar aqui onde tem o link, tá? Esses links aqui, a gente copia, e daí a gente vai vir aqui no nosso index.html, e a gente deixa embaixo aqui da nossa style sheet, ó. Vou colocar em cima, na verdade, ó. Coloca em cima aqui. Só copia e cola. Só deixar organizado aqui. E beleza, então agora se a gente vir aqui no nosso arquivo de estilo, eu posso usar essa fonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, por exemplo, do título para Inter Black. Pronto, ó, já mudou nossa fonte. Vou trocar aqui também o nosso texto para Inter Regular. Texto maior, eu vou deixar um peso um pouquinho maior também, ó. Inter 500, talvez. Pode deixar o Inter Black mesmo. Tá, deixa o Inter Black aqui. Eu vou fazer mais uma aqui para subtítulo. Vou alterar mais um pouquinho ainda, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui Inter e eu vou mudar o peso da fonte também. Eu vou colocar aqui a fonte weight. E daí a gente pode ir vendo aqui, ó. Posso colocar 200, eu vou aumentar a fonte. Fonte size
A gente coloca uns menos. Tá, ok. Vou deixar assim por enquanto. Agora o que a gente pode fazer? A gente também pode melhorar a exibição das nossas receitas aqui. Então o que eu quero fazer aqui? Eu vou pegar esse texto aqui, e primeiramente eu vou deixar ele embaixo, nossa imagem, tá? E aqui junto eu vou colocar uma descrição, tá? Por exemplo, então eu vou colocar delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tá? Vou fazer mais uma classe para esse tipo de texto aqui. Vou chamar aqui de texto menor. Eu vou colocar aqui a família da fonte como sendo Inter. E o peso, uns 200 mais ou menos. E vou alterar. Cadê? Texto. Cadê? Aqui. A gente coloca class. Texto menor. Opa, tem que ter maiúsculo aqui. Beleza. Delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vou só colocar uma quebra de linha aqui. E beleza. Tá, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou agrupar esses elementos aqui com uma div. Vou deixar eles todos certinhos aqui, ó. Vou agrupar eles aqui. Então, agrupados, outra coisa que eu quero fazer também, eu quero mexer nessas imagens aqui, tá? Eu não vou usar mais essa tagzinha aqui, tá? Não vou usar mais ela. Eu vou, então, fazer mais uma classe que vai ser imagem. Vai ser só receita. Receita aqui, ó. Receita img, pode ser? A gente abre aqui. E daí ela vai ter um widget de 30% e um height de 30%. Isso aqui vai causar um pequeno probleminha que eu vou mostrar para vocês, que a imagem ela vai ficar um pouquinho distorcida, tá? O ideal aqui é a gente cortar a imagem para ela ficar certinha. Mas aqui, para ser um pouquinho mais rápido, eu vou só fazer desse jeito aqui mesmo, que é um pouco mais simples, tá? Então eu vou vir aqui e colocar na nossa classe receita, receita e mg. Aqui ficou um pouquinho menor, então, nossa receita. Vou colocar aqui também, nessa imagem aqui, class, receita, img. Prontinho, tá? Vou fazer aqui também uma div e fazer a mesma coisa que a gente fez com o bolo de cenoura para o bolo de chocolate. Prontinho. Aqui, na verdade, eu vou fazer mais uma alteraçãozinha. Ao invés de eu usar 30%, eu vou usar pixels mesmo, tá? Então, vou deixar aqui, por exemplo, uns 300 mesmo? 300 pixels, só que eu vou forçar aqui, vai ficar com 300 pixels também, daí vai ficar quadrado assim, vai ficar meio distorcido, mas por enquanto vamos deixar assim. E agora o que eu vou querer fazer também? Eu quero colocar uma bordinha em volta dessas imagens. O que eu quero fazer? Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou especificar o estilo da borda que a gente quer. Eu quero uma borda sólida, então vou colocar aqui border style, solid. Já podem ver que já apareceu uma bordinha aqui, né? A gente pode aumentar o tamanho dela, usando aqui o border widget. Vou colocar aqui, por exemplo, uns 10. Acho que 10 vai ficar bom. Vou alterar a cor, com border color. Eu vou colocar a cor que a gente usou ali em cima. Tá? E eu também vou deixar ela um pouco mais redondinha. Então, vou colocar aqui border radius, colocar uns 50. 50, tá bom. Um pouquinho menos, 30, vai. Pronto. Daí a gente fez já um íconezinho um pouco melhor aqui para as nossas receitas. Então, outra coisa que eu vou querer fazer aqui é alinhar elas para ficarem um do lado da outra aqui, as nossas receitas. Tá? Então, eu vou fazer outra div aqui, tá? Vou colocar um id aqui de lista receitas e eu vou colocar tudo isso aqui dentro. Então, a gente vai vir aqui agora no estilo, vai fazer aqui por id, lista receitas, e a gente vai colocar aqui, então, um display flex. E já vai ficar assim. O que a gente pode fazer também? Eu quero deixar um pouco mais separado isso aqui. Posso colocar aqui gap, posso deixar uns 20 px. E agora vai ficar separadinho assim. Só mudar aqui que ficou errado. Aqui, a nossa receita. E em cima do parágrafo. E olha só como que já está tomando um pouco mais de forma aqui o nosso site. Então aqui a gente agora já tem os ícones para as receitas, né? E agora o que falta é a gente terminar de estilizar as páginas aqui do bolo de cenoura e do bolo de chocolate. Tá bom, então por último aqui para finalizar, vamos também fazer um rodapé para nossa página.
Fazer aqui bem simplesinho, tá? Vou usar aqui a tag footer, assim como a gente tem a tag header para o cabeçalho, a gente tem a tag footer para o rodapé. Vou fazer bem simples aqui. Eu só vou chegar, colocar um ID aqui de rodapé, vou salvar, e vou colocar o estilo aqui, rodapé. E aqui, então, eu vou colocar a background color como aquela cor que a gente colocou, e a altura, vou colocar aqui como 130 pixels, assim. Ele vai ficar assim, tá? Daí só para jogar rapidinho aqui para o fim da tela, eu vou colocar um margin top, vou colocar aqui uns 150, e já vai pro final, tá? Deixa uns 130, acho que tá bom. Então assim, com o espaço aqui entre o nosso conteúdo e o nosso rodapé. Eu não só fazer uma graça aqui, né? Vou só colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, e geralmente a gente vê em sites, né, que geralmente eles colocam o símbolo de copyright aqui embaixo, né? A gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó, minha receita, todos os direitos reservados, por exemplo. Reservados. Vou colocar uma quebra de linha. Copyright 2025, por exemplo, tá? Daí eu vou fazer aqui também um IDzinho, colocar aqui texto, rodapé, e eu também vou aproveitar e vou colocar aqui a classe como sendo do texto menor. A gente pode fazer essa combinação. Então, por exemplo, eu posso combinar aqui a classe e o ID, tá? Eu posso utilizar os dois ao mesmo tempo. Só que, por exemplo, se eu mudar o estilo da fonte que está definido na classe aqui, o do ID vai substituir, tá? Ele é sempre mais prioritário, tá? Então, aqui fazer a classe, texto, rodapé. E o que eu vou fazer aqui é basicamente mudar a cor desse texto. Vou deixar ele branco. Vou colocar aqui também uma margem nele. Nesse caso, eu quero colocar uma margem só na esquerda. Então, vou colocar aqui margem left. Vou colocar assim, tá? Eu vou vir aqui no meu rodapé. Eu vou colocar aqui, ó, um align content center. E agora ele vai ficar mais alinhadinho aqui. Então é isso. Hoje a gente finalizou a tela inicial do nosso site. Na próxima aula, então, a gente vai finalizar ali as nossas receitas, as nossas páginas de receitas, para então a gente finalizar esse projeto. Então, muito obrigado. Como sempre, os materiais usados na aula vão estar aqui disponíveis na descrição para vocês darem uma olhada. Vejam principalmente o material que a gente deixar de CSS, que vai ter todas as tags lá para vocês conferirem. É bem interessante. No geral, vocês vão pegando a prática, assim, né? O CSS não tem como, é praticar mesmo. Então, eu recomendo que vocês já deem uma fuçada, deem uma alterada aí no código para vocês verem. Tentem deixar mais com a carinha de vocês. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.